colocar Deus dentro dos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Entre os atributos comunicáveis, nós temos, por exemplo, o incomunicável, nós temos a onipresença de Deus. Mas vamos pensar seriamente sobre isso. Vamos imaginar que toda esta folha branca que você está vendo aqui seja tudo o que Deus é. Logo, não existe o fora de Deus. Não existe esse fora. Só existe o dentro de Deus. Então tudo o que existe é Deus em todas as esferas, de canto a canto. Logo, Deus não viaja. Por que Deus não viaja? Porque Deus não tem lugar para ir, porque tudo é Ele. Logo, todas as coisas que existem, todos os pontinhos do universo, tudo que você possa imaginar no universo, todas as coisas, galáxias, Andrômeda, buracos negros, todos os lugares mais distantes, tempo, espaço, matéria, energia, tudo está onde? Deus sendo onipresente. Dentro de Deus. O inferno, Jason, existe? Pode ser que você conceba a ideia de um inferno, mas estaria também dentro de Deus. Em qualquer lugar onde esteja, nesta folha aqui, não importa se é aqui, não importa se é aqui, não importa se é lá ou cá. Tudo está dentro de Deus. Logo, a ideia, pessoal, de um céu onde Deus habita, é impossível. Por qual motivo? Porque Deus não pode habitar em canto nenhum, já que Ele é onipresente e Ele é a habitação de todas as coisas. Então, vamos pensar uma outra coisa agora. Como é que o diabo poderia pecar contra Deus? Vamos lá. O diabo está aqui e está dentro de Deus. Deus é o branco, o diabo é o vermelho. Mas para que o diabo pudesse pecar, ele deveria ser destituído da sua perfeição. Isso quer dizer que o diabo, ele era um ser perfeito. Se o diabo era perfeito e ele estava dentro do branco, dentro de Deus, e Deus é todo bom, Deus sendo todo bom, pessoal, do início da página a tudo que existe, Deus é completamente bom. Logo, não pode haver no branco nenhuma mancha, nenhuma mácula. Porque, primeiro, Deus é onipresente e Deus é bom. Logo, tudo que existe nessa página, de canto a canto, deve obrigatoriamente, logicamente, ser bom. Então, o que foi que entrou aqui, ó? O que foi que entrou em Satanás? O mal. Mas, Brasil, por gentileza, pensa comigo, por favor. De onde o mal veio? O mal deveria vir de algum lugar que não fosse do branco, mas onde? Se não existe outro lugar, já que Deus é completamente onipresente. Outra coisa, Deus sendo perfeito, todo ser de Deus é perfeito também. Então tudo que existe dentro desse universo, vamos voltar, galáxia, logo, inferno não poderia existir porque estaria dentro de Deus. O inferno é algo imperfeito. Os seres humanos, os seres vivos, Jardim do Éden, todas essas coisas deveriam ser completamente perfeitos, porque Deus é perfeito. Logo, todas as coisas, Brasil, não poderia existir fora de Deus. Para que alguma coisa pudesse vir e pudesse penetrar o coração de Satanás, de Lúcifer, de anjo de luz, de Lux, seja lá como você queira interpretar, esse mal deveria vir de uma fonte externa. Mas de onde viria se Deus é onipresente? E Deus sendo perfeito, logo, Lúcifer também, aqui o vermelhinho, lembra do vermelhinho? Esse vermelhinho aqui também seria perfeito. Não haveria possibilidade de algo perfeito se tornar imperfeito. Mas para se tornar imperfeito, deveria ter uma outra fonte imperfeita. Mas isto, como eu estou mostrando para vocês, é completamente impossível. Não haveria a menor possibilidade de haver, primeiro, imperfeição no céu. Por quê? Porque o céu está dentro de Deus. O que você pensar, crente, pense, o que você imaginar no universo, não está no universo, está dentro de Deus, já que você mesmo concebe que Deus é completamente onipresente. Logo, essa ideia furada de pecado não poderia existir, porque o pecado deveria vir de uma fonte externa, daqui. E não pode vir, porque Deus é onipresente. Logo, deveria ter vindo de Deus. Mas não poderia também ter vindo de Deus
porque Deus é um ser completamente bom e Deus é completamente luz. Logo, não poderia haver trevas. Aqui, trevas. Não pode haver trevas, porque Deus é luz. Não pode haver imperfeição, tá? Imperfeição, porque Deus é perfeito. Logo, não poderia haver pecado. Logo, Deus também não poderia ser santo. Aí você fala, Jason, como assim não poderia ser santo? Porque santo é separado. Então Deus estaria separado de quê e de quem? Então Deus não pode ser santo. Outra coisa, Deus não pode ser justo. Por que, Jason, Deus não pode ser justo? Porque para Deus ser justo, ele deveria conhecer o nível, a balança da injustiça. E onde foi que Deus conheceu? Viajou para conhecer a injustiça. Quem seria o autor da injustiça para Deus conhecê-la? Então, logo, Deus não teria essa noção do que é ser justo. Deus não teria noção do que é pecado. Não teria noção do que é imperfeição. Aqui, nada poderia ser imperfeito, porque Deus é perfeito, pessoal. Então, eu tive que desenhar isto daqui para que qualquer teólogo no mundo todo, de língua brasileira ou de língua estrangeira, possa refutar isso daqui. Se você tiver em condições de refutar isso aqui em desenho, me diga por quê? Como que um Deus onipresente, de onde veio o pecado? Me explique, senhor teólogo. Como que veio o pecado? De onde o pecado surgiu? De Deus não pode, mas Deus é onipresente, por gentileza. Deus sendo onipresente, o pecado não deveria existir nas margens de Deus. O pecado estava na margem de Deus e de repente o pecado entrou em Deus, andou, até chegou no coração de Satanás. Por favor, não vamos pensar dessa forma. Isso seria o maior ato de idiotice que um ser humano poderia conceber. Então, vamos dizer assim, Jason, a história sobre a vida de Deus até o Apocalipse está completamente errada. Do céu, a revelação do Apocalipse está completamente errada. Jesus não poderia, sendo Deus, sair da sua esfera de Deus para se tornar um homem local e comum. Por qual motivo não poderia? Porque tudo isso daqui, se Deus deixasse de ser Deus para ser humano, para ser um ser frágil, carente e vulnerável, toda a sua onipresença faria isso, ó. Se esmagaria e não existiria mais tempo, não existiria mais nada. E esse ser engoliria tudo o que você possa imaginar no universo, do átomo à galáxia. Então, tudo isso que te